Oi, gente, vamos então dar continuidade ao nosso curso de estatística. Estávamos vendo então o planejamento fatorial de 3 níveis. Paramos aqui na fase dos cálculos, né? Para a gente ver a significância aí dos efeitos. Então a gente tinha mostrado já essa tabela aqui, né, de análise de variância, que a gente iria fazer a soma dos quadrados. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai achar o SQ total. Depois a gente vai achar o SQ do R para achar o quadrado médio do erro. Por que o quadrado médio do erro? Porque a hora que eu achar aqui o quadrado médio do efeito, né? Vou somar aqui os contrastes, eu vou dividir pelo QM do erro e vou achar o F calculado. Se esse F calculado for menor que o F tabelado, então nós vamos ter efeitos significativos. Então vamos lá. Então a primeira coisa foi achar então o SQ total, né? Então tá aqui a equação, uma equação aí já clássica, né, do método dos mínimos quadrados. Então nós vamos fazer o seguinte: eu preciso aqui da média geral, que eu vou subtrair cada observação desse valor, né, e vou somando depois, né, até achar esse valor 707 aqui. Então, a média geral é pegar todos esses valores, foram 18 observações, dividir por 18. Então, deu 51,5. Depois eu já tenho uma outra tabela que eu estou anotando esses valores, tá? E aí, 51,5 eu venho aqui, ó, 44 menos 51,5 ao quadrado, mais 47 menos 51. Vou fazendo isso para cada observação aqui individual, tá? E aí eu tenho que o meu SQ total é 607, tá? Agora, a gente já pode fazer aqui o SQ do erro. Soma dos quadrados do erro. Então vai ser, tá vendo que está elevado ao quadrado? Eu vou somar cada observação menos a média daquela configuração, tá? Ou daquela condição experimental, porque são 9 condições, né? Então vou fazer isso 9 vezes aqui, ó. Então vamos lá, ó. Por exemplo, eu peguei aqui, achei a média desses dois, 45,5. Eu pego esse menos a média, eleva ao quadrado, pego esse menos a média, eleva ao quadrado, e já tem aqui uma linha, né? Um valor aqui, uma célula, então já tem 4,5. Vou fazer isso 9 vezes. Depois vou tirar a média aqui, né? Vou somar, desculpa, primeiro, né? Vou somar aqui, e aí deu 40,5 a soma quadrática aqui do erro. Só que eu quero, né? Eu quero também o QM, né? O quadrado médio. Então, o quadrado médio, a gente vai localizar aqui, ó. Vou dividir a soma quadrática do erro dividido pelo grau de liberdade do erro, que são 9, né? Eu fiz 9 vezes aqui, né? Ó, tá? Entre eles. 9 condições experimentais distintas, né? Perfeito. Então, nós já temos o QM do erro agora. Agora é achar o QM dos efeitos, das interações e das partes quadráticas. Então, vamos lá. Então, vamos achar uma coisa aqui antes, porque eu vou ter que comparar com o F tabelado com o F calculado. Então, como que eu vou calcular aqui o F tabelado? Então, eu acho que eu dei uma adiantada, já tinha comentado, né? Que existe, então, uma tabela F da distribuição F, que assim como a tabela T, que a gente usa para comparar médias, né? O F a gente compara variâncias. Então, dentro dela, ela vai mostrar, ela vai trazer informações de significância até um determinado valor, né? Então, por exemplo, o que ela precisa? Ela precisa do nível de confiança, né? Vamos dizer, vai ser 5%, ou a gente fala 95%, né? E o tamanho da amostra que vai ser dado aqui pelos graus de liberdade. Então, ele gera um valor. A gente vai mostrar aqui a tabela. Lá nas tabelas você vai ter 10, 5% de probabilidade. Então, ele trabalhou com 5. Pega um grau de liberdade aqui, 1. Tá? Do efeito, né? Porque eu só tenho duas corridas aqui, menos 1 1 do efeito. E 9 do erro.
né? Então 1 e 9, você tem 5,117, aproximando aqui para 5,12. Então o que significa isso? Que se você tiver um valor que for maior do que isso, né? A variância do efeito, a hora que você mudou de um nível, né? Por exemplo, de menos 1 para 0 ou de 0 para mais 1, a variabilidade que ele promoveu na resposta for maior do que esse valor aqui, significa que não dá para ser explicado, né? Através da variabilidade típica aí desse processo seu, né? Essa diferença. Então ele passa a ser significativo. Para você não ter que fazer as contas, ele já tem essa tabela. O software já faz isso interno para você. Então vamos lá. Então o F nosso calculado vai ser o QM do efeito, que a gente estiver analisando, pelo QM do erro, o QM do erro que já foi calculado com 4,5. Tá? Daí a gente monta a tabelinha. E agora a gente vai achar então a soma quadrática dos efeitos, depois o QM daquele efeito. Então vai ser o que? Vai ser o contraste ao quadrado, né? O efeito do numerador dividido pelo número de observações usadas nesse contraste. Então vamos lá. Então nós temos os efeitos lineares. Vamos primeiro calcular aqui para o A. Então nós temos aqui a soma dos contrastes. Tudo que tiver mais 1, menos tudo que tiver menos 1. E dividido pelo número de observações, né, feitas para aquele contraste. Então vamos ver como que fica isso. Bom que tem uma tabelinha aqui, ó. Então vamos pegar para o A. Tudo que o A esteja em mais 1. Então eu tenho aqui, ó, 6 observações. Menos, né, tudo que tiver no menos 1. Para a gente ver, né, depois a gente vai dividir pelo valor aqui, eu tenho 6 e 6, então a gente vai ter praticamente 12 aqui, né? O número de observações. Então a gente soma aqui, ó, tudo que é mais, somando tudo isso aqui deu 339. Vou somar tudo que está com 1 a menos, deu 279. E eu vou subtrair as duas e vou dividir depois por 12, né? Então, aí tem que elevar ao quadrado, né? Porque a gente está analisando aqui a variância. Então deu 300 o SQA. Agora eu vou dividir isso pelo grau de liberdade do efeito, que é 1. O MQA também vai dar 300, né? Cadê aqui? O QMA não mostrou aqui, deixa eu confirmar. Mostrou 300. Vou dividir ele pelo do erro, então esse efeito aqui, né? O efeito, não, desculpa. O FA, o F calculado para o A, ele deu 66,67. Então ele já é bem significativo, porque está bem maior do que o 5,12 que nós calculamos. Aí a gente faz para o B, tá? Então aqui, ó, né? Tudo que a gente faz a somatória dos que são positivo, depois subtrai, né, com os que são negativos, esquece aqui do zero, fazendo toda a somatória, deu 108, né, dividido por 12. E o FB, 108 dividido por 4,5, deu 24, que também é significativo. Embora um pouco menos, né? Mas perto de 5,12, né? Isso mostrou significativo. E positivo significa que ele está, a sua mudança do nível inferior para os níveis, né, superiores aí, ou intermediário e superior, está elevando aí a resposta. Agora precisamos ver se isso, né, se vai ter uma curvatura ou não. Agora vamos ver a parte quadrática, né? Assim como a gente fez o cálculo dos efeitos, eu vou precisar então contrastar aqui as extremidades, né? Somá-las e subtrair de 2 vezes o que ocorreu aqui no centro. Se isso aqui der 0, né, significa que não há a curva não há presença de curvatura, né? O componente quadrático aí é nulo, certo? Então vamos fazer, ó, tá? A soma dos quadrados dos coeficientes dos numeradores. Aqui a única diferença é que a parte de baixo aqui, essa somatória, a gente vai somar os coeficientes. Então aqui é 1, menos 2 e 1, e eleva ao quadrado. 1 elevado ao quadrado, 2 elevado ao quadrado mais 1, né? Então aqui vai dar 6, ó, 1 mais 4 mais 1.
tá? Então isso aqui vai dar 6. E é o número de observações, então, para cada nível, né? Para cada nível, vamos dar uma olhada lá, salvo engano, vão ser 2, né? Olhando na tabela, a coisa fica mais fácil da gente analisar. Então, nós temos tudo que soma a menos 1. Tá aqui, nós temos 3 observações, né? Tudo que soma para a mais 1, nós temos mais 3 observações, né? Depois, menos 2 vezes aqui, a observação no centro, né? Bom, gente, então, a parte quadrática, né? A parte do centro. Então, eu tenho aqui, ó, para o A, eu tenho esses 3 valores, né? Então, eu vou pegar aqui esses 3, somar e colocar aqui, né? Aqui, nós vimos, então, a somatória dos coeficientes, né? 1 e 2 deu 6. Cada observação para cada nível, né? Então, para cada nível aqui eu tenho 3 na réplica 1, 3 na réplica 2, são 6. 6 vezes 6 vão ser 36, tá? Então, vamos lá. Jogando os valores, né? Aqui para o centro, 309. As duas extremidades a gente somou, né? Dividido por 36. Como aqui deu 0 em cima, então ele não tem presença de curvatura. Então, o quadrado médio aqui deu 0. E automaticamente também o F calculado foi 0. Então, não tem curvatura. Isso vai repetir também para o efeito quadrático de B, né? Ó, só pegar, usar as tabelas, proceder da mesma forma, né? Agora nós temos o efeito da interação AB. Então tem a soma, né? A gente tem que fazer todas essas combinações aqui. Vamos somar onde os Y são mais, né? Tanto de A e de B. Tá aqui, ó. Soma esses dois. Mais onde o A e o B são negativos. Tá aqui, os dois. Vamos somar os dois. Menos, né? O mais, onde o A é mais e o B é menos. Mais e menos está aqui. E o outro onde é menos o A e mais o B. Está aqui. Então a gente viu, são 2, 4, 6, 8. Então aqui embaixo tende a ser 8 o número de observações, né? Vai somar os coeficientes também, né? 2 vezes para cada, foram 2 réplicas, né? Então a gente colocando aqui os valores, né? Dividindo por 8, nós temos o valor de 32. Dividindo pelo grau de liberdade AB dá 1, nós temos 32. 32 dividido por 4,5, 7,11. Também foi, né? Houve aí também uma significância. Então, como o valor é negativo, então há uma sinergia aqui, né? O fator B, ele vai ser, a hora que ele aumentar, né? Ele vai ser mais pronunciado, onde o A também vai ser positivo. A gente vai ver isso no gráfico lá no Jamov, tá? Bom, então aqui a gente fez a tabela, montou a tabela com os resultados. Então, olha lá. O fator A, 66,7, confrontado aqui com o F tabelado, está muito maior, né? Então, ele é significativo sim. O quadrático de A, 0 não. O B linear, deu 24 sim, mas o quadrático não. A interação, pouco acima. Deu, né? Deu discreta, mas deu. Então sim, tá? Bom, agora o próximo passo a gente vai fazer a análise aí dos coeficientes. A gente vai deixar isso para o próximo vídeo, tá? Mas eu vou adiantar aqui, como é uma matriz, né? Que a gente pode considerar, fazendo aqui um arranjo pequeno nela, a gente pode considerar que vai ser essa matriz, né, 3 elevado ao quadrado é uma matriz ortogonal. Então vai coincidir esses efeitos que a gente achou, né, com os coeficientes aqui. Tá? Então o efeito que eu achei para o A vai estar aqui, o efeito para o B vai estar aqui, esse aqui vai ser 0, isso vai ser 0, né? E esse aqui vai ser 2, tá certo? Então a gente vai mostrar isso através das equações matriciais. Então eu aguardo vocês até a próxima então, gente. Grande abraço a todos.